Comemorado em 10 de maio, o Dia da Memória celebra o patrimônio cultural construído pelo Poder Judiciário desde o Brasil colonial. Para marcar a data, o Arquivo Judiciário realizou uma palestra sobre a criação da primeira comarca de Sergipe. O evento levou para o Arquivo Judiciário mais de 40 alunos do primeiro período do curso de História da Universidade Federal de Sergipe. Além da palestra, eles puderam ver de perto processos do século XVIII. O Dia da Memória foi instituído pelo CNJ em 2020. O dia mesmo é 10 de maio, mas o CNJ abre esse espaço para os tribunais um dia no mês de maio, celebrar com palestra, recebendo os alunos, como está fazendo aqui, como uma forma de ressaltar a memória institucional do Poder Judiciário. O palestrante foi o professor Antônio Lindivaldo Souza, do Departamento de História da UFS. Antes de começar a palestra, ele revelou aos alunos que já foi estagiário do Arquivo Judiciário. Para o aluno de história, o profissional da história, professor, historiador, o Arquivo Judiciário é um dos mais importantes do Brasil, né, pela organização, pelo volume de documentos, por trabalhar tantos temas. E em Sergipe eu tenho uma paixão muito grande pelo Arquivo Judiciário, apesar de frequentar o Arquivo Público, o Instituto Histórico e outros arquivos. Eu fui estagiário da casa na época que eu era aluno, na década de 80. Então, e aí desde o início adentrei na pesquisa como estagiário. E isso tem um contributo enorme para a carreira, né? Depois para o mestrado, doutorado, pós-doutorado. O tema escolhido por ele para a palestra foi a criação da primeira comarca de Sergipe, do ponto de vista de Felisberto Firmo de Oliveira Freire. Felisberto Freire é nosso historiador pai, o pai da história de Sergipe. Foi o primeiro a escrever a história de Sergipe lá no século XIX, né? Em um livro chamado História de Sergipe. Claro que ele produziu História do Rio de Janeiro, História Territorial do Brasil e tantos outros textos. Era um médico, efetivamente ele trabalhava em Laranjeiras naquela época. Médicos e advogados eram historiadores porque não tinham curso de história no século XIX, né? Um dos estudos de Felisberto Freire foi justamente sobre a criação da primeira comarca de Sergipe, em 1680, sediada em São Cristóvão. A sede era São Cristóvão e é criada em um período histórico depois da expulsão dos holandeses. Então tem um contexto histórico bem específico dessa criação no século XVII. Para os alunos, o momento foi enriquecedor. Fico muito feliz agora de poder estar em contato com esse espaço e nesse lugar que preserva tanto a história do nosso estado. A universitária Eliana Lins também não conhecia o Arquivo Judiciário, mas logo percebeu a importância do local para a preservação da história de Sergipe. Eu acho muito legal a gente poder vir aqui conhecer um pouco mais, porque é um arquivo extremamente importante para a preservação da história do Estado. A área judiciária é extremamente importante para a história, então ter essa conexão, ter esse conhecimento logo no primeiro período, creio que vai fazer toda a diferença lá na frente, principalmente quando chegar em fases de estágio, para saber em que áreas atuar. Uma parceria entre a Diretoria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça de Sergipe, a Escola Judicial de Sergipe e o Sergipe Previdência proporcionou aos servidores informações sobre a aposentadoria. Participaram do evento tanto servidores do Poder Judiciário quanto do Poder Executivo. O primeiro seminário de educação previdenciária buscou orientar servidores dos poderes judiciário e executivo acerca da legislação previdenciária e promover uma preparação para a aposentadoria. Os servidores vão ter uma experiência maravilhosa, uma palestra com o professor Dr. Cleison, né? E para ter conhecimento sobre as regras de aposentadoria, as regras previdenciárias, que tanto causam dúvidas no servidor, eles vão conseguir entender qual a regra que se encaixam, ter uma previsão de quando possivelmente poderão se aposentar. Então vai ser uma tarde excelente e os servidores só têm a ganhar. A primeira palestra foi sobre a legislação que rege as aposentadorias, com o tema Conhecimentos Básicos sobre regras de acesso aos benefícios previdenciários. A ideia é justamente tirar dúvidas e fazer uma verdadeira preparação para aqueles que buscam a sua tão sonhada aposentadoria. A gente sabe que passamos por várias reformas da Previdência e o regramento, tanto para aposentadorias como pensões, gera uma incerteza em relação a quando vou conquistar esses direitos. Então hoje vai ser um momento de esclarecer, um momento de dar clareza a essas regras e principalmente tornar mais fácil o planejamento daquela servidora, daquele servidor que aguarda esse momento.
Além da abordagem sobre a legislação previdenciária, aos servidores e servidoras também foram oportunizadas informações sobre educação previdenciária e financeira, além de apresentadas ações preparatórias para a aposentadoria e os programas de participação ativa do Sergipe Previdência. Hoje nós vamos apresentar um pouco sobre como chegar na nossa melhor idade da melhor forma, com qualidade de vida, com saúde, com aprendizagem contínua, com segurança, porque merecemos, né, ter uma vida cheia de muita alegria, de muitos momentos bons e aproveitando o que ela pode oferecer de melhor. A gente tem dados de aposentados com depressão após a aposentadoria. A pessoa passa ali anos trabalhando, então depois que se aposenta eles se sentem desvalorizados. Então o Sergipe Previdência quer mostrar para esses servidores que após a aposentadoria ele pode se envolver em N projetos. A gente tem a terapia que é uma vez na semana, ele é um espaço onde eles podem conversar, socializar. Então é isso que vamos apresentar para eles hoje, a oportunidade de conhecer os nossos projetos para daqui a pouco eles estarem participando. O analista Antônio Águido e o técnico Cláudio Rezende, ambos lotados na assessoria extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça, completarão em 3 e 5 anos, respectivamente, o tempo para a aposentadoria e avaliaram a ação como positiva. Essa é uma medida muito importante, sobretudo para aqueles que estão na iminência de aposentar, de modo que nos traz aí informações legais, termos previdenciários, como também nos dará subsídio para uma educação financeira e até ocupacional para aqueles que vão aposentar. Importantíssimo, é essencial mesmo. E essa parceria aqui da Justiça com o Sergipe Previdência, né, dentro do programa de educação previdenciária que eles têm lá no Sergipe Previdência também, ele está levando a nós servidores e a outros interessados, né, servidores estaduais, não é, ao conhecimento das regras e dos requisitos para aposentação, né, muito importante. Capacitação para peritos é focada em atendimento humanizado e inclusivo. Óculos de grau são entregues a crianças e adolescentes em acolhimento institucional e estudantes de escolas públicas. É depois do intervalo.